Saca só nesse sample de bateria. Repara que o bumbo está batendo aqui em quase 0 dB. Você quer controlar esse volume, mas você não quer baixar o volume do seu sample, já que vai prejudicar toda a bateria. Para isso, você pode usar um compressor. Veja que o bumbo está batendo em menos 1 dB. Mas também você, às vezes, não quer só controlar esse volume desse bumbo, você quer realmente abaixar o volume desse bumbo totalmente. Então o que você pode fazer? Usar um limiter, tá? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Fruit Limiter, que é um compressor nativo do FL Studio, que pode ajudar nas suas produções a controlar esses picos de volume, como também a apoiar em trazer novos harmônicos para sua música. Vem comigo que nós vamos falar sobre esse tema. Bom, pessoal, vamos lá. Falando aqui sobre um compressor e o Fruit Limiter. A função de um compressor, ela tem como objetivo principal controlar o volume. Como eu falei na introdução, você muitas vezes quer controlar certos picos, certos pontos específicos de volume daquele áudio, daquela banda, daquela gravação que você fez, mas você não quer abaixar o volume literalmente. Lá no fader ele desceu o volume daquele áudio ou daquele sample. Então ele pode controlar esses picos e ele também pode trazer harmônicos que estão mais baixos, para cima. Tá? O que também ele pode fazer é conectar instrumentos como, por exemplo, todas as peças de uma bateria. Tá? Você também pode usar para fazer essa conexão. Tá? No vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre o controle de picos, tá? E na parte de limitador. O compressor é um tema muito amplo, que daí a gente vai falando sobre isso aos poucos. Tá? Inclusive existe compressor que não é que ele abaixa o volume, ele também pode aumentar o volume de certos harmônicos. De certa forma isso também é possível fazer aqui no Fruit Limiter. Tá? Então vamos lá começar com isso daqui. Eu tenho aqui uma onda pura senoidal, tá? Que é essa daqui. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. Tirar do pause. Tá, então essa daqui é o movimento que essa onda faz. Ela sobe, depois abaixa e fica numa estabilidade aqui, tá? Ela tá quase aqui chegando no 0 dB, tá bom? Bom, como é que a gente vai atuar com o compressor aqui? O primeiro botão que a gente tem que aprender a usar é esse daqui, que é o Threshold, tá? O que é o Threshold? É o ponto que eu vou selecionar, que ele é visual aqui no caso. Alguns compressores não são visuais. No caso do Fruit Limiter ele é até legal para vocês compreenderem vendo ele visualmente. Então aqui eu quero dizer, olha, a partir deste momento, deste dB, eu quero que o meu compressor comece a atuar. Tá? Então aqui nesse exemplo aqui eu tenho esse pico aqui. Então, por exemplo, aqui o Threshold eu vou colocar ele em menos 6 dB. Tá? Como é que eu sei que é menos 6 dB? Aqui no topo do lado esquerdo do seu FL Studio, você vê ali quantos dBs eu estou atuando com o Threshold. Então aqui eu tenho essa linha azul que está indicando onde eu quero que atua o meu compressor. Tá? Mas não é só isso que eu vou usar para poder manipular o meu compressor. Tá? É evidente que aqui, se eu já ligar, ele tem aqui uma leve atuação, mas ele ainda não está feito por quê? Eu preciso configurar o meu ratio, ou ratio, como você preferir chamar, tá? Então, o que eu quero dizer aqui com esse ratio, que é essa linha aqui que ela está se mexendo aqui? O que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que esse meu áudio ele passa da linha, do threshold, que eu defini como daqui eu quero que o compressor ele atue, eu vou escolher qual o nível de compressão que eu quero, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar numa compressão 2:1. Onde eu vejo que está 2:1, novamente aqui em cima do lado esquerdo do meu FL Studio, eu tenho ali indicando qual é o ratio ou ratio que eu vou estar trabalhando. Tá? O que quer dizer isso daqui? Quer dizer o seguinte, uma vez que esse meu áudio ele passar do meu threshold, que ele passou dessa linha, eu vou dividir esse volume que passou por 2. Tá? Então, quando eu dividir por 2, então, por exemplo, vamos fazer de conta que está passando 10 dBs. Do total de 10 dBs, 5 eu vou deixar passar e 5 eu vou comprimir. Tá? Se eu tenho um ratio, por exemplo, de 3:1, então quer dizer que eu vou pegar um som, que é, sei lá, por exemplo, 15 dB, eu vou deixar 5 passar e 2 eu vou comprimir. Tá? Essa é a ideia aqui. Portanto, aqui eu coloquei o meu ratio para atuar em 2:1. Deixa eu tirar do pause aqui. Então aqui eu começo a ter a atuação do meu compressor, tá? Repara o seguinte aqui, que é visual, e isso que é legal que vocês podem ver. Quando eu pego o meu mouse e eu coloco aqui, esse branco é o som de entrada, tá? Perdão, é o som que vai ser comprimido. O roxinho que está aqui no fundo é o som original. Quer dizer o seguinte, olha, no som original ele estava chegando em quase 0 dB. Esse som, esse espectro aqui branco é o quanto o meu compressor atuou e o que se tornou o meu som.
Então, por exemplo, aqui. Se eu colocar meu mouse aqui, repara que mais ou menos aqui na altura de 3 dB, tá? Que é lá em cima no canto esquerdo está indicando, o som começou a baixar. Então, quer dizer que foi isso que eu falei para vocês do rádio, 2 para 1. Então, como eu configurei o meu threshold em menos 6 dB, portanto, de 6 dBs, a partir de menos 6 dB eu quero que você atue, mas eu disse o seguinte, olha, a partir de menos 6 dB você vai atuar, mas o meu ratio é de 2 para 1. Portanto, a partir de 3 dB, ele começa a atuar. Portanto, 3 passa, já que eu escolhi 2. Então, de 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 vai passar e 3 eu vou comprimir, que é o que começou a acontecer aqui. Ele começa a atuar e aí ele tem aqui o processo de atuação, que não é reto. Não é reto. E nós vamos falar sobre isso. Quando eu quero dizer não é reto, é que ele meio que tem uma leve subidinha aqui assim e depois uma queda. Tá? Não é uma coisa tão reta. Tá? Então, aqui eu estou controlando esse meu ganho, esse volume que está atuando aqui dentro do meu compressor. Tá? Ela não vai controlar também só o volume, ela vai controlar também a dinâmica. Tá? Como aqui eu mostrei para vocês na introdução, se eu ligar aqui a bateria, por exemplo, eu estou controlando aqui o meu bumbo, que era aquilo que eu estava demonstrando na introdução. Tá? Pode reparar aqui, ó, que esse bumbo não está batendo mais 0 dB, que é o que estava na introdução. A partir do momento que eu desligo, ó, ele bate 0 dB aqui pelo wave count que eu estou mostrando para vocês. A partir do momento que eu coloco a atuação dele, ele não bate mais de 0 dB esse bumbo. A caixa tá quase chegando lá, mas o bumbo não. Tá? Então aqui eu estou controlando a dinâmica do meu sample. Então o que eu estou dizendo? Eu quero abaixar mais o bumbo, por exemplo, e eu quero mais dar destaque, por exemplo, aqui para a caixa. Podia ser essa a sua ideia de produção. Tá? Esse é o conceito básico que tem aqui do objetivo principal de um compressor, que é controlar picos e volume. Tá? Mas a manipulação não para por aí. Tá bom? Eu tenho também outros botões aqui, que no caso é esse daqui, que é o ATT, que é o que está escrito aqui, que é o meu botão de ataque. O que é meu botão de ataque? O ataque é quanto tempo vai demorar para que meu compressor atue no meu som. Tá? Se eu quero que ele seja imediato ou se eu quero que ele demore mais um pouco. Tá? Então o compressor aqui ele vai de 0 milissegundos até 1000 milissegundos. Tá? Então, vamos ver a diferença aqui visual, tá? Aqui eu deixei o ataque praticamente imediato, quer dizer, eu deixei com 0 milissegundos. Uma vez que chegou no meu threshold, você já começa atuando, tá? Então aqui, ele já começa a sua atuação. Eu vou aumentar no máximo para 1 milissegundo. Repara que ele demorou para atuar. Diferente do desenho anterior, ele... Deixa eu ver se dá para deixar os dois aqui. Dá, ó. Nesse primeiro eu deixei o ataque muito lento. Eu falei, ó, demora aí 1 segundo para você atuar. Então o som, ele chegou a passar do threshold e ele demorou um pouco para atuar. Só lá no final que ele foi atuar. Aqui não. Aqui eu deixei uma atuação imediata. Então, a partir do momento que bateu na minha linha do threshold, eu quero que você comece a atuar, tá? Então, é importante vocês saberem utilizar isso daqui, tá bom? Explicando para vocês aqui, nessa parte de linha, então, essa linha azul aqui, é quando é para vocês terem a parte visual de onde está o meu threshold, tá? A linha branca aqui em cima é o do meu 0 dB, tá bom? Eu tenho aqui outras funções que é o seguinte aqui, o input peak. O input peak, que é esse roxinho, ele é basicamente o meu som de entrada. Então, para vocês verem qual é o volume original que está entrando dentro do meu compressor, tá? Esse daqui, que é o branquinho, que é o output peaks, basicamente o que ele vai mostrar é quanto está sendo comprimido, ou seja, o meu volume de saída. Então, uma vez que eu tenho um roxinho, então o branco ele está dizendo, olha, qual foi o meu volume de saída, quer dizer, o quanto que o compressor atuou, tá? Esse daqui, que é o Show Analysis, ele está mostrando para você aqui em cima, através de um desenho, como é que está sendo a atuação do meu compressor. Então, a curva dele de atuação. Então, aqui ó, ele vai atuando aos poucos, até que ele chega no ponto máximo aqui e ele volta. Ele tem uma curva também de retorno, não é algo também em linha reta, tá? Ok, então vamos agora falar sobre o botão de release, tá? Que é um segundo botão principal que também vai ter em todo o compressor. Uma vez que eu defino o meu ataque, que é o momento que eu quero que o meu compressor ele atue, eu preciso definir também quando eu quero que o meu compressor ele desligue, tá? Então o release ele é para isso. Então eu quero que ele acabe, que ele desligue rapidamente, ou que ele demore um pouquinho para desligar, tá? Então aqui o release ele está na sua configuração básica aqui, que já é a opção inicial, tá? Então aqui eu vou deixar, por exemplo, em 0 milissegundos, tá? Então eu vou dar aqui o... Então aqui é o seguinte, olha, o compressor
ele atuou imediatamente e ele desligou imediatamente depois que terminou esse pico. Tá? Eu não deixei ele continuando aí pegando futuros transientes. Tá? Uma vez que eu pego esse release, eu vou aumentar aqui no máximo. Repara no que vai acontecer. Então aqui, ó, o compressor ele não desligou imediatamente. Eu falei, ó, demora aí para você desligar, atua mais um pouco. Então o que aconteceu? Ele atuou imediatamente e quando ele chegou no processo de encerrar, ele não encerrou, ele não comprimiu só aquele pico que eu falei. Ele começou a atuar em outros sons, em outros momentos, em outro momento do meu áudio. Então aqui eu pode ver que na parte estável, que sequer estava no meu threshold, ele foi afetado, tá? Então aqui eu estou atuando em som, até em som futuro, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui o som da bateria, se eu deixar o meu release desligado, e quando eu ligo ele, tá? Ele começa a atuar em outros picos da minha bateria que não estavam definidos no meu threshold, tá? Então aqui o ataque e o release é uma configuração que eu faço para que o meu compressor ele atua imediatamente e quando ele deixa de atuar. Por que eu uso esses dois botões? Para que eu possa poder configurar e deixar o compressor o mais próximo da realidade possível. Não ficar algo tão artificial quando eu controlo esses picos desses volumes, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo demonstrar para vocês. Aqui pelo WaveKend, tá? Então aqui eu estou usando o controle de espectro, tá? Eu vou deixar aqui ele no default dele aqui e o ataque aqui mais ou menos atuando. Então aqui eu tenho certos sons que está sendo captado aqui do meu áudio, tá? Se eu deixo isso muito agressivo, tá? Novos harmônicos vão aparecer, tá? Deixa eu até fazer aqui novamente. Eu sei que ele está de passagem. Mas aqui, ó, repara nos harmônicos como está sendo desenhado. Eu tenho uma linha principal e eu tenho alguns outros espectros que está aparecendo lá em cima. Uma vez que eu deixo meu ataque no máximo, meu release no máximo, eu quero dizer, atue o mais rápido e desligue o mais rápido possível. Repara aqui, ó, nessa linha aqui, ó, em cima. Criou-se uma nova linha, um novo harmônico. Por que eu estou falando isso? Dependendo de como você aplica o compressor num som, e aqui eu deixei uma onda pura para vocês entenderem, o seu som vai distorcer. Tá? Ele pode distorcer, você pode detonar e estragar seu som. Portanto, o compressor tem que ser usado com muita atenção e cuidado, porque você pode estragar o seu som. Tá? O que acontece é o seguinte, uma vez que eu tenho aqui, por exemplo, essa onda aqui, ó, então aqui eu tenho uma atuação, ele começa a atuar imediatamente em cada onda. Ele vai atuar aqui quando liga, quando desliga, liga, desliga, liga, desliga. Portanto, se eu deixo isso muito agressivo, essa onda aqui vai começar a ficar distorcida. Tá? E a ideia não é essa. Tá? É que eu deixe isso daqui o menos distorcido possível. É evidente que aqui eu usei um controle de espectro para vocês poderem ver visualmente como novos harmônicos são criados, mas isso num som que vocês estiverem criando vai ficar muito mais perceptível se vocês aplicarem um compressor pesado numa bateria. Isso vai ficar mais claro, tá? Legal. Quando eu tenho aqui esse curve aqui, o que é esse curve aqui? São desenhos, novos desenhos de curva que eu posso atuar no meu compressor. Então, repara aqui nessa curva aqui. Essa é uma curva que faz o meu compressor. Se eu colocar aqui, por exemplo, na 8, vai ser uma outra curva. Ó, repara que a barriga ficou um pouco maior aqui. Então, basicamente, é a tensão que eu estou aplicando sobre o meu áudio. Tá? Qual é a curva de tensão que eu estou aplicando no meu áudio. Tá? Que é isso daqui que a gente vai definir nesse botão aqui de curva, se eu quero uma curva maior. E aqui eu tenho 8 opções de curva. Tá? Você define aí qual que é a opção de curva que você vai atuar. Seria algo muito parecido com isso daqui. Essa tensão aqui que tem aqui no WaveKend. Aqui, ó. Se a gente vê no botão de sample, tá vendo? Eu tenho aqui uma curva. É essa curva aqui de tensão, que é o quanto que eu vou definir, que eu aplico aqui nesse caso aqui, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos falar sobre esse botão aqui que é o sustain, tá? O que é o sustain? O sustain seria como se fosse uma sensibilidade, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui esse áudio, que ele teve aqui essa atuação aqui dentro das configurações que eu fiz. O meu sustain aqui ele está em 1 milissegundos, mas aqui se eu aumentar isso aqui para deixar ele bem exagerado, então o que vai acontecer? O compressor ele demora para atuar. Então aqui seria um outro controle de sensibilidade para atuação geral do ataque e do release. Tá? Geralmente aqui eu não uso esse botão e também acho ele pouco provável que a maioria vai utilizar. Mas é um outro controle que você tem. Tá? De acordo com o manual oficial, ele está controlando aqui questões de RMS, tá? do seu áudio. Mas eu diria para vocês que vai ser pouco utilizado esse botão aqui. Tá?
Agora, o que, que é o Ni aqui? Tradução aqui que seria o joelho, já que ele faz aqui essa curva aqui de joelho. Ele vai definir a curva do meu ataque, tá? Então aqui, ó, vamos lembrar aqui de novo aqui para vocês aqui. Então se eu vier aqui e passar o meu compressor, repara aqui, ó, que ele não é instantâneo. Como eu falei, tem uma curva, ele tem o ataque ele atua, mas ele tem uma ascendência e depois uma queda, algo reto, tá? O Ni, ele vai definir a curva do meu ataque, então se eu vou deixar ela leve ou se eu vou deixar ela mais agressiva, né? Uma reta plana, tá? Então aqui, ó, se eu deixar ela bem agressiva, então repara que ficou mais reto ainda a atuação do meu, ele não tem essa leve subida, ele já fica instantânea a sua atuação. Novamente, isso daqui é para que você tenha uma atuação que não distorça o seu som. Portanto, você tem que escutar e fazer essas avaliações de como você vai fazer tanto a aplicação do seu ratio, do seu ratio, como também do Ni, tá? Uma coisa que eu não falei do ratio, que a gente vai entrar agora, é o seguinte: um ratio muito agressivo, então quando chega a 20, por exemplo, aqui, ele já nem é mais um compressor, tá? Ele já se tornou um limitador, um limiter, tá? Que é o que nós vamos falar aqui nessa outra abinha aqui, que é o limiter, tá? Como eu demonstrei na introdução desse vídeo, usando a bateria, o limiter, imagina que ele não quer trabalhar só um pico de volume, ele quer realmente atuar para abaixar completamente o volume daquele pico, daquele momento do seu áudio, tá? Então, uma vez que eu define aqui no ceiling onde que eu quero que atue, aquele volume não vai existir. Então aqui, ó, ele já comprime basicamente todo o meu som aqui, tá? E eu posso deixar o release, ele até aqui no máximo. Ó, ele tem até um pouquinho menos aqui, tá vendo? Ó, ele nem atuou depois. Eu posso deixar o ataque aqui no máximo, inclusive. Eu posso descer mais ainda. Ó como o meu volume ficou baixinho dessa onda aqui, tá? Como eu demonstrei para vocês aqui na bateria, ó. Ó, o som ficou distorcido. Como tá horrível o som. Então meu ceiling aqui eu vou subir, ó. Mas eu posso abaixar aqui, ó. Ó, repara como tá distorcido o som. Basicamente aqui eu estraguei um bumbo aplicando um compressor de uma maneira completamente incorreta aqui. E ele também vai ter as mesmas configurações, tá? Eu vou definir o ataque, o release, o sustain dentro do meu limitador, tá? Muito cuidado ao utilizar isso daqui. Uma das coisas que eu não falei com vocês é que, como eu comentei, o compressor ele pode também ampliar o volume do seu som. Ele não só abaixa, mas ele também aumenta, tá? Saca só nisso daqui. Aqui, ó, eu tenho a bateria rolando. Nenhum compressor está aplicado, né? Mas aí, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá, aqui eu venho aqui com o meu threshold e eu aumento o meu ratio, né? Olha o que acontece aqui. Quando eu definir o volume que eu quero que o meu ratio ele bata, então ao invés de eu falar, ó, bateu nesse momento aqui, abaixa, ele está falando, aumenta, tá? O que eu fiz aqui com o ratio? Eu aumentei ele, tá? Então eu estou dando mais dB para esse meu áudio aqui, ó, provavelmente até distorcendo ele aqui, ó. Talvez esteja até passando do 0 dB aqui, esse meu volume aqui, né? Ó, aumentou bastante, tá? Então eu posso trazer novos harmônicos e até distorcer o meu som aqui, usando essa configuração aqui do Fruity Limiter, tá? Uma coisa que eu não expliquei que é importante falar para vocês é o botão de gain, tá? O que é o botão de gain? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que aqui a gente fez a configuração lá, eu vou voltar naquela configuração de menos 6 dB, tá? Eu vou deixar o ratio aqui de menos 2. Eu vou fazer algo mais agressivo, tá? Deixar algo mais agressivo aqui, tá? Então essa é a minha configuração, tá? Repara como tá baixinho aqui, tá? Se eu desligo aqui o compressor, tá? Então aqui tá atuando. Se eu desligo, ele sobe o dB. Muitas vezes eu não quero que o volume geral caia desse jeito. Tudo bem, eu controlei o pico, mas eu não quero que o volume geral caia. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o ganho, tá? E aqui é um controle bem milimétrico, tá? De ser feito, que é o seguinte. Uma vez que meu compressor está atuando, então por exemplo, antes ele batia, sei lá, pouco acima de menos 4 dB, e uma vez que eu liguei a atuação dele, ele está batendo abaixo disso, então eu posso aumentar o ganho. Então aqui eu vou equilibrar o volume de entrada com o volume de saída, tá?
Somente alguns efeitos e plugins eu aplico isso. Por exemplo, em distorção. Em distorção eu tenho isso. Eu quero trazer novos harmônicos usando uma distorção. Eu tenho que abaixar o meu ganho de saída para que aquele som não saia muito distorcido. E isso eu posso controlar aqui também no compressor. Muito cuidado para não estragar o seu som, tá? O que é esse botão de saturador aqui? O botão de saturador é um processo de compressão, tá? Que ele vai trazer novos harmônicos. Ele vai simular uma compressão analógica, tá? Então, por exemplo, aqui. Então aqui, deixa eu pegar aqui. Então aqui eu tenho o compressor atuando. Uma vez que eu ligo isso daqui, então repara, ó, antes do meu saturador desligado, eu tenho aqui essa linha principal e alguns harmônicos aqui aparecendo lá no fundo. Quando eu coloco esse saturador, eu crio novos harmônicos para aparecer ali no meu som, tá? O mesmo pode ser aplicado também aqui, tá? Cuidado que isso também pode distorcer o seu som ali e criar novos harmônicos que você não está buscando, tá? O Noise Gate, ele tem uma função, que é esse daqui do lado, de abaixar o volume de tudo que está abaixo do threshold, tá? Então ele tem uma outra função, ele também é um compressor, mas a função dele é diferente. Então uma vez que eu defino aqui, então vamos lá, no meu threshold, então aqui, ó, repara, aquele sonzinho mais baixo, eu anulei. Então aqui no threshold eu defino onde que eu quero que atua e no meu ganho eu vou definir o quanto que eu quero que abaixe, tá? Então, por exemplo, aqui, uma vez que eu não tenho aqui nada atuando, então eu quero que atue nesse som, sem ser no bumbo, nesse tá pegando mais alto. Eu vou atuar nesses harmônicos aqui mais baixos, aqui, ó. Então ficou esse laranjinha aqui, tá? Aí eu vou colocar o ganho, quanto que eu quero que abaixe. Então eu tô cortando um som mais baixo, sujo que tá lá, tá? Você vai usar o gate, o noise gate, para quando você tem uma gravação e tem algum som de fundo que está te incomodando e você quer que tire aquele som ali. Também existe compressão de DS, que é para tirar sibilância, que é também uma espécie de noise gate, é um compressor que usa-se muito em gravação de voz. E você pode usar até em chimbal também em prato, que é um chiado, som DS. Então é aqui que a gente vai colocar a atuação do noise gate, tá? Aqui então vocês entenderam como controla os picos, os volumes. Agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês isso ajustando a compressão usando o botão de sidechain. Vem cá. Bom, o que é o sidechain? O sidechain ele é uma função automática que eu vou indicar para o meu áudio para que o compressor fique ligando e desligando, basicamente algo próximo a isso de maneira automática, tá? Quando que eu uso sidechain? Eu uso sidechain geralmente. Um exemplo principal e largamente utilizado, mas não único, é no baixo e na bateria. Então aqui, por exemplo, eu tenho um baixo e uma bateria. A gente não falou disso, essa é uma questão de mixagem, mas é o seguinte, no futuro a gente vai falar. O som grave, ele ocupa muito espaço, mas ele tem pouco espaço para poder atuar dentro da parte de mixagem das frequências. Então o baixo e o bumbo, eles atuam às vezes misturado. Isso pode poluir o áudio e causar distorções, novas frequências, enfim. É um trabalho que a gente tem que fazer na parte grave, tá? Principalmente bumbo e bateria. Quando eu coloco o sidechain, o que eu posso querer dizer aqui é o seguinte, olha, eu quero que no momento que entre o meu bumbo, o meu baixo abaixe de volume. Mas aqui não vai ser volume, aqui vai ser a frequência. Então eu vou atuar dentro de um volume que vai impactar na frequência ali de onde está atuando aquele espectro ali, tá? Que é na parte grave aqui, tá? Então, corrigindo, não é exatamente na frequência em si, é uma atuação no volume. Na frequência também a gente faz pela parte do equalizador, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Então aqui, ó, meu bumbo ele está no canal 2 e o meu baixo está no canal 1, tá? Então aqui eu vou no meu mixer, eu coloco o compressor no meu canal de baixo, tá? Então aqui, ó, o baixo no 1 e o bumbo no 2, tá? Eu vou vir no meu canal do bumbo, eu vou clicar aqui com o botão direito no meu canal do baixo, botão direito, e vou colocar aqui, ó, sidechain to this track. Pode ver que teve um envio para cá sem volume, tá? Só uma conexão de sidechain, tá? Uma vez que isso foi feito, eu vou vir aqui no meu compressor, que está no meu baixo, e eu vou colocar insert 2. Então eu estou confirmando, olha, tá vindo um sidechain lá do meu canal 2. Receba esse sinal. Ok. Então aqui eu vou dar o play.
Agora eu vou colocar meu threshold para atuar. Eu vou mexer no meu rádio, deixar mais agressivo ainda. Então repara o que está acontecendo aqui. Toda vez que meu bumbo entra, o volume do meu baixo ele abaixa. Ele cai esse volume. Então olha aqui. Isso daqui é muito utilizado em house, por exemplo. Tá? Música house isso é largamente utilizado. Então esse daqui é uma das funções que a gente pode aplicar usando o compressor, aqui nos casos do sidechain. Tá? Bom, é isso que nós falamos sobre compressor. Há muito mais para falar ainda sobre compressor, outros tipos de compressores, mas vamos deixar isso para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, clica no joinha e é isso aí, valeu, até a próxima.